Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Isaac, sou psicólogo já há 23 anos, sou um apaixonado por teologia, sou apaixonado por música, por filosofia e, claro, por psicologia, né? E sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Bem, o nosso canal não é nada profissional, tá? Já estou avisando isso porque eu estou de frente aqui para uma janela e às vezes a claridade varia, né? Porque passa uma nuvem, alguma coisa aí, acaba que a imagem aqui do vídeo acaba sendo alterada ou mudada por conta dessas questões. Mas não se incomode, se prenda ao conteúdo do vídeo. No vídeo passado, cujo título foi Em Defesa do Cristianismo, vídeo que eu gostei de fazer, tá, pessoal? Eu acho que eu vou comprar essa briga. Eu tenho observado, como eu falei no vídeo anterior, eu tenho observado um movimento estranho anticristão, né? Anticristianismo. Eu tenho observado em alguns pesquisadores, historiadores, arqueólogos, eu tenho observado um movimento estranho, eu estou tendo uma sensação que existe aí, claro, não são todos, mas em alguns pesquisadores, alguns historiadores e arqueólogos, eu observo um interesse em destruir a reputação do cristianismo e da Bíblia. Eu vou comprar essa briga. No bom sentido, tá? Não vou brigar com ninguém. Vou fazer vídeos aqui falando sobre esse tema. Então, no vídeo passado eu disse que iria dar dicas a respeito de como você deve interpretar a Bíblia. E é o que nós vamos fazer neste vídeo. Para a gente entender isso, eu quero falar um pouco sobre os 3 tipos de interpretação sobre a Bíblia que nós temos hoje. A primeira forma de interpretar a Bíblia é a forma tradicional, da teologia tradicional, que durou muito tempo, essa maneira de interpretar a Bíblia, que é aquela forma de você interpretar a Bíblia sem questionar a autoridade do que está escrito na Bíblia. Essa maneira de interpretar a Bíblia é normal que as pessoas hoje, século XXI, é normal que as pessoas questionem, é normal e é saudável. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma inteligente. Então a primeira maneira de interpretar a Bíblia começou com São Paulo, o apóstolo Paulo, isso há muito tempo atrás, né? Praticamente 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, ele começou a interpretar os ensinamentos de Jesus e ele não questionava a autoridade de Jesus. Depois do apóstolo Paulo veio Santo Agostinho, que passou a interpretar a Bíblia da mesma forma, seguindo esse mesmo roteiro, digamos assim. E depois de Santo Agostinho, um pouco mais à frente, veio Santo Tomás de Aquino, que esse aí, ele bateu o martelo e ele foi a pessoa, ele foi a personalidade dentro do cristianismo que praticamente moldou a maneira de interpretar a Bíblia e de interpretar os evangelhos. Esses 3 grandes personagens da história do cristianismo, eles moldaram a maneira de interpretar a Bíblia, em que a Bíblia, você não questiona a autoridade da Bíblia. O que está escrito na Bíblia, o que está escrito aqui na Bíblia é algo divino, as palavras que estão aqui vieram de Deus, Jesus é tanto Filho quanto Deus encarnado e isso é inquestionável. Assim, durante muito tempo, essa foi a forma de interpretar esse livro. E é óbvio que os séculos passaram e a mentalidade da humanidade também mudou. Surgiu a ciência,
surgiu a história, surgiu a arqueologia, surgiu o racionalismo científico. É normal e é saudável. Eu não sou contra a ciência de forma alguma. Eu não sou contra a ciência, eu venho da ciência, eu sou psicólogo. É normal que a mentalidade da humanidade se torne mais analítica, mais crítica, mais racional, mais lógica. Ok. Então, a maneira de interpretar a Bíblia veio passando por mudanças. Por conta desse racionalismo, por conta desse cientificismo que é normal. Mas eu quero falar, neste vídeo, de uma outra forma de interpretar a Bíblia, que é uma forma psicoteológica. Eu quero falar nesse vídeo sobre a psicoteologia. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, psicoteologia, foi lá nos anos 90. Eu ainda era estudante de psicologia e quando eu ouvi essa palavra, psicoteologia, nunca tinha ouvido falar. Nessa época eu já estava estudando o cristianismo, já estava estudando os ensinamentos de Jesus. E quando eu ouvi a palavra psicoteologia, poxa, chamou logo a atenção. E o que é a psicoteologia? Psico de psicologia, teologia, obviamente, né, de teologia. Então é a união da psicologia com a teologia, a junção da psicologia com a teologia, com o objetivo de compreender a Bíblia e, ao mesmo tempo, desenvolver a consciência humana. Esse é o objetivo da psicoteologia, interpretar a Bíblia de uma forma mais profunda e, ao mesmo tempo, desenvolver a consciência do ser humano. Qual o diferencial da psicoteologia? Inclusive, se você pesquisar aí no Google, sobre a psicoteologia, você vai encontrar muito pouca coisa. É algo muito novo a psicoteologia. É algo muito recente e existem razões históricas até para ser algo muito novo, porque a psicoteologia ela não está interessada nos fatos, se Moisés existiu, se Moisés não existiu, se Moisés abriu o Mar Vermelho, se isso realmente aconteceu. A psicoteologia não está interessada se a serpente convenceu Eva que ela tinha que comer o fruto da árvore proibida, né? A psicoteologia ela não está preocupada com fatos históricos. A psicoteologia ela está focada no que está escrito na Bíblia. Ela interpreta o que está escrito na Bíblia. Ela interpreta as parábolas, as metáforas, as alegorias, as mensagens, os mitos, as narrativas, as histórias que estão aqui. A psicoteologia não está preocupada se aconteceu ou se não aconteceu. Se Adão e Eva realmente comeu, de fato, né, a maçã do pecado, digamos assim. A psicoteologia não está interessada em fatos históricos. Ela está interessada na Bíblia, no que está escrito aqui. E por que ela está tão interessada no que está escrito aqui? Porque para a psicoteologia, este livro é um manual de desenvolvimento da consciência humana. Então ela está preocupada simplesmente com o que está aqui. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. 8 minutos, ainda tem alguns minutinhos aqui que dá para falar. Estudando os 4 evangelhos, se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber uma coisa interessante. Jesus ele fala sobre o reino dos céus e o reino de Deus. Essa expressão, reino dos céus e reino de Deus, se você ler ali os 4 evangelhos, você vai perceber que essa expressão ela surge mais de 100 vezes nos 4 evangelhos. É muita coisa. É óbvio que Jesus queria dizer alguma coisa com essa expressão reino dos céus, reino de Deus. É muito óbvio isso. Então, estudando a psicoteologia, estudando as palavras de Jesus, nós percebemos que
reino dos céus ou reino de Deus, primeiro são sinônimos, é a mesma coisa. E ele dá dicas, né, na própria Bíblia, ele dá dicas sobre o que é isso. Ele fala que o reino de Deus está dentro de vós. Ele fala que o reino dos céus está dentro de você. Óbvio que ele está se referindo a um estado de consciência. Ele está se referindo a um estado de consciência. O reino de Deus está dentro de vós. Ah, é o seu coração? Dentro de mim tem órgãos. É o coração? É o fígado? É o pulmão? Claro que não. É muito claro isso. Ele está se referindo a um estado de consciência. E ele fala que esse reino de Deus ele é perfeito. Ele fala que esse reino de Deus ele é cheio de perfeição, de beleza, de luz, de harmonia, de graça. É isso que Jesus fala, ou seja, ele está falando que existe um estado de consciência e que nesse estado de consciência, que vamos dizer que é um estado elevado de consciência, nesse estado a paz, a bênção, a harmonia, a equilíbrio, que é um estado de consciência completamente diferente do estado de mente comum da grande maioria das pessoas. Porque a mente comum, o ego comum, é conflito, Observe a sua mente. A quantidade de vozes que tem aí dentro da sua mente. A quantidade de pensamentos contrários, opostos, desejos contrários, desejos opostos. Observe a quantidade de contradições que existem na sua mente. Essas contradições tão normais e tão comuns na mente comum das pessoas gera ansiedade, gera angústia, gera conflito, gera medo, gera depressão, gera insônia, ou seja, a mente comum cria sofrimento. E Jesus estava falando de um estado de consciência completamente diferente. Paz, equilíbrio, perdão, compaixão, bondade, bênção, graça. São as características desse estado de consciência que Jesus chamava de reino dos céus e reino de Deus. Então, para a psicoteologia, é engraçado que a psicoteologia ela começou a fazer esse estudo, né, pelo Novo Testamento, começou pelo final, no Novo Testamento, começou com Jesus, porque chamou muito a atenção, mais de 100 vezes, essa expressão reino dos céus. É óbvio que um psicólogo, um pesquisador iria perceber aquilo, né? Mais de 100 vezes ele repete reino de Deus, reino dos céus, está dentro de vós, e é um estado de alegria, de paz, de graça, de harmonia, de perfeição. Óbvio, se você pegar esse estado de consciência e comparar com Adão, que é o primeiro homem, né? Adão é o arquétipo do primeiro homem. Se você comparar com Adão, que para a psicoteologia, cada personagem bíblico é um arquétipo, é um modelo mental, se você comparar Jesus com Adão, você vai ver o abismo que existe entre Adão e Jesus. Adão, o primeiro homem, simboliza, representa a infância espiritual. Adão representa a infância espiritual, a inocência, a ignorância, a falta de conhecimento, e também representa e simboliza o nascimento, o surgimento do ego. É em Adão que o ego nasce. É em Adão que o ego surge. E aí começa a trajetória, a longa trajetória do ego até a iluminação que acontece em Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela é um manual de desenvolvimento da consciência humana. Começa em Adão e chega ao seu ápice em Jesus Cristo. E entre Adão e Jesus, existe aí toda uma jornada, uma jornada que o indivíduo vai percorrer, que o ego vai percorrer. Então, quando você estuda aquela passagem bíblica, Adão, Eva, no paraíso, no jardim do Éden, a serpente,
a maçã representando ali o fruto proibido. Essa passagem bíblica ela está repleta de simbolismo, de arquétipos, metáforas, e tudo isso remete a estados mentais. Adão representa algo, Eva representa outra coisa, a serpente representa outra coisa, a maçã representa outra coisa. Então, o meu computador acabou de fechar aqui, estou abrindo aqui, porque eu coloquei aqui no computador alguns tópicos, mas eu nem olhei ainda, estou olhando agora. Só para não esquecer aqui o que eu queria falar. Mas enfim, então cada passagem bíblica, com todos os personagens que estão aqui nesse livro maravilhoso, esse livro... Eu sou apaixonado pela Bíblia. E se você aí que está me ouvindo começar a estudar a Bíblia, fazer essa interpretação psicoteológica, começar a entender a Bíblia, você vai se apaixonar também. É impossível não se apaixonar por esse livro. 16 minutos, está ficando longo, né, o vídeo. Mas vamos lá. Então deixa eu falar mais um pouquinho da Bíblia, dentro desse contexto da psicoteologia. 2.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, o mundo fervilhava com esse conhecimento a respeito desse movimento que podemos chamar de espiritualidade. 2.000 anos atrás, o mundo fervilhava com isso. Não só Jesus ensinou sobre espiritualidade. Aquilo que Jesus chamou de reino de Deus e reino dos céus, Platão chamou de mundo das ideias. Platão, antes de Jesus, chamou de mundo das ideias. Heráclito, também antes de Jesus, chamou de logos. Lao Tse chamou de tal, o tal. Buda chamou de nirvana. Jesus chamou de reino de Deus, ou reino dos céus. Todos eles estavam se referindo ao mesmo estado de consciência. Um estado acima da mente comum. Um estado de consciência onde não existe mais o eu individual, o ego individualizado, o ego separado do todo, o ego separado do universo, o ego separado de Deus, o ego separado da existência. Quando o ego nasce, quando o ego surge, surge também a individualidade. Quando surge a individualidade, surge a separação. O indivíduo se separa do todo. O indivíduo se separa de Deus, se separa da existência. Isso é a queda para a psicoteologia. A queda é isso aí. O ego é o anjo caído para a psicoteologia. O anjo caído que você tanto vê falar na Bíblia é o ego. É um estado de mente, um estado muito limitado, muito pequeno, separado do todo, separado de Deus, separado do universo, e essa separação cria medo e surge a ânsia pela sobrevivência. O reino de Deus é um estado de consciência acima desse ego pequeno, desse ego limitado. É um estado de consciência em que o indivíduo ele voltou para casa, não podemos usar esse termo, em que o indivíduo ele volta para casa, ele volta para o lar, ele volta para a sua união com o universo, a sua união com Deus. O reino de Deus, que Jesus tanto fala, é esse estado de consciência acima do ego. O reino de Deus é o próximo passo da humanidade. Esse estado de consciência que Jesus conheceu, que Buda conheceu, que Lao Tse conheceu, Krishnamurti conheceu, que Ramana Maharshi conheceu, que Nisargadatta Maharaj conheceu, que Eckhart Tolle conheceu, que George Gurdjieff conheceu e vários outros mestres da espiritualidade. O reino de Deus é o próximo passo da humanidade. E este livro aqui, maravilhoso, é um manual que ensina você a alcançar esse próximo passo, esse próximo estado de consciência. Para a psicoteologia, é isso que a Bíblia é. Ok?
19 minutos, o vídeo já está longo, eu vou ficando por aqui. Vou fazer mais alguns vídeos, tá? Como eu disse, eu vou comprar essa briga aí. Eu estou percebendo aí um movimento anticristão. É bem verdade, pessoal, que, claro, século XXI, uma nova forma de interpretar a Bíblia é necessária. Não que a teologia tradicional, aquela que eu falei, que começou com o apóstolo Paulo, depois Santo Agostinho, depois com Santo Tomás de Aquino, não que essa teologia tradicional esteja errada, não. Se você gosta dessa interpretação bíblica tradicional, ótimo, não tem problema. Mas essas novas gerações que estão acostumadas com expressões como modelo mental, inconsciente, arquétipo, inconsciente coletivo, inconsciente familiar, inconsciente individual. Essas novas gerações, é difícil para elas interpretarem a Bíblia da velha maneira, da velha forma. É importante que essas novas gerações que elas conheçam, que essas pessoas conheçam uma nova interpretação, mais atual, mais contemporânea, uma interpretação do século XXI, para o século XXI. E essa interpretação ela é feita pela psicoteologia. Ok? Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.